Vamos lá, em primeiro lugar, como é que o governo está tentando se organizar? Se não se organizar no Congresso, não vai conseguir ser governo. No nosso sistema é assim. O chefe do executivo, se ele não se entender com o legislativo, ele pode pensar o que ele quiser. Ele não anda em nada. Nessa quarta-feira, o PL, essa é a principal legenda e é de oposição, assumiu o comando de 5 comissões na Câmara, vencendo uma queda de braço que já durava semanas. Reportagem de Tainá Falcão. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou, entre outras, com a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e com a relatoria da Comissão Mista de Orçamento, mesmo com todo o esforço feito pelo PT para impedir que isso acontecesse. Dentre as atribuições desses colegiados estão a elaboração do orçamento federal e a deliberação sobre representações e relatórios do Tribunal de Contas da União. Esse é mais um sinal da dificuldade que o governo tem de organizar os aliados e conter focos de rebelião entre os parlamentares. A CNN apurou que o Planalto desconhece o tamanho real da sua base. Na avaliação do Executivo, os votos terão de ser conquistados a depender da pauta de cada votação. O PT, por sua vez, ficou com 4 comissões, dentre elas as 2 únicas que são terminativas na casa, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Um parecer contrário no âmbito dessas comissões tem o poder de rejeitar qualquer projeto. Para garantir votos para a agenda prioritária no Congresso, o governo criou um novo modelo de pagamento das emendas parlamentares. Agora, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é quem centraliza a distribuição desses recursos vindos do Executivo. A estratégia do governo é destravar a liberação dessas verbas de acordo com o avanço das votações. A fonte dessa verba é o dinheiro que antes abastecia as emendas de relator, mas que foi transferido após decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O texto, assinado pelas ministras Simone Tebet e Esther Dweck e também por Alexandre Padilha, não estabelece medida para publicizar quem são os congressistas atendidos pelas verbas. O governo, por sua vez, diz que a destinação de recursos empenhados para essas emendas segue decisão do Congresso, em conformidade com o padrão da lei orçamentária. Daniel, eu não sei se às vezes a gente confunde a cabeça do nosso público, porque há uma tal tramitação de influências políticas que as siglas e o que está envolvido começam a deixar as pessoas um pouco intrigadas. O que vocês estão falando? Quer dizer, no fundo, nós estamos falando o seguinte: qual é a capacidade que o governo tem, com as ferramentas que hoje se tornaram claras, que é uma espécie de continuação do orçamento secreto com outro nome, com outros, digamos, requisitos, como é que ele consegue se organizar no Congresso? O que o dia de hoje trouxe para você de conclusões? Verdade, William. A gente fala tanto aqui em Brasília e nós, jornalistas que gostamos de política, em siglas, em números, emendas RP9, emendas RP2, são assuntos que só a gente gosta, mas que afetam sim o dia a dia da política e, no final das contas, da vida das pessoas. Eu estava observando aqui a Constituição, a formação da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Comissão de Constituição e Justiça, como a Tainá falou na reportagem, é uma das principais, acho que provavelmente a principal mesmo da Câmara dos Deputados, onde as matérias, os projetos podem ser barrados ou podem ser aprovados em caráter terminativo e tem uma importância muito grande por causa disso. Todos os projetos precisam passar por ali. Ficou nas mãos de um presidente do PT? Ficou. Rui Falcão vai ser o presidente ali e vai haver um rodízio ali ao longo dos próximos anos. No ano que vem, por exemplo, assume o PL, é o acordo informal que existe. Porém, se a gente pega aqui das 64 cadeiras que existem nessa comissão, a base expandida do governo Lula, e aí há que se ressaltar, a gente não sabe exatamente o tamanho dessa base. A base teria 38.
Então, tem uma maioria aí, né? Que a gente teria mais da metade de 32, teria 38. Só que aí, se a gente começa a considerar União Brasil, que é um partido, como a gente já falou várias vezes aqui, multifacetado, MDB, que ainda precisa dar demonstrações, provas de que realmente pertence à base. Se a gente já for tirar essa turma da conta aqui, sobram 28 cadeiras. Então, o governo não teria condições de aprovar, não teria garantias de aprovação de um projeto na CCJ. A oposição ficou com o controle de outras comissões importantes. Bia Kicis, que é uma ferrenha bolsonarista, ficou como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. E já disse a Folha de São Paulo que vai priorizar BNDES e fundos de pensão como foco dessa fiscalização. Então, tem uma oportunidade muito grande aí, a oposição, sim, de fustigar o governo em votações e em temas complicados. Haja vista hoje, William, só para concluir, foram coletadas as assinaturas suficientes para protocolar a CPI do MST e já foi protocolada o pedido dessa comissão. Mais um motivo de dor de cabeça para o governo. Bom, eu te temia e a gente deve estar dando um nó na cabeça das pessoas que nos acompanham, Daniel. A sua descrição é minuciosa, objetiva, mas deve estar a seguinte pergunta na cabeça de todo mundo, Caio, sobretudo depois da descrição minuciosa e objetiva feita pelo Daniel. Afinal, o governo tem ou não tem base? William, o governo tem base. A dúvida é ter base para quê? Né? A gente sabe que o número de aprovação de projetos varia de acordo com a forma que ele é encaminhado. Uma PEC, por exemplo, precisa de 308 votos, um projeto de lei simples precisa de 257 votos. Né? O governo tem uma base, tem um núcleo duro, isso existe, 150 deputados, 180 deputados, tem esse núcleo duro e esse núcleo duro vai se expandir a depender dessa pauta e desse objetivo. Se for para aprovar uma PEC, vai demandar uma negociação maior, se for para aprovar um PL, vai demandar uma negociação menor. Tem um componente, William, nesse contexto todo, ontem a gente tratou disso e hoje também estamos tratando disso, que tem o foco da agenda. Eu vejo esse governo, desde o começo, com duas agendas, basicamente. Eu vou chamar de uma agenda passado e uma agenda futuro. Vou chamar de uma agenda Bolsonaro e uma agenda Brasil. Pode ser outros nomes. Parte desse governo concentra muita energia nessa agenda passado/Bolsonaro. E aí entram joias, aí entram apurações do 8 de janeiro, aí entram tudo que envolve, de alguma maneira, apurações, esse caso da ABIN novo, apurações que envolvem o governo Bolsonaro. Não estou dizendo que não precisa ser investigado nessas questões. Estou citando 3 aqui. 8 de janeiro, Yanomami, joias e por aí vai. É uma agenda que interessa o governo, porque tende a liquidar, ou pelo menos tem esse objetivo, o principal adversário hoje, o principal líder da oposição, mas queima energia com isso. Só que a concentração de esforços e de energia e de tempo nessa agenda passado/Bolsonaro acaba também ofuscando boa parte dessa energia que deveria ser concentrada nessa agenda Brasil/futuro, que é uma organização de uma base aliada, que é acelerar a apresentação da reforma tributária, do arcabouço fiscal, né? São problemas reais e imediatos deste governo, não são problemas para se cuidar do governo passado, por exemplo. E eu acho que aí, nesse cenário de desarticulação, de desorganização, esse foco demasiado no passado para tentar liquidar aí o adversário político acaba ofuscando a clareza dos problemas presentes que podem ser decisivos para definir o futuro político desse projeto que foi eleito nas urnas. A gente volta a esse ponto, Caio, você está sugerindo uma análise mais abrangente. Se, afinal de contas, o governo foi capaz de escolher, do ponto de vista dos eixos de atuação política, se ele está mais preocupado em tratar de encurralar o seu adversário ou mais preocupado em colocar uma agenda adiante que precisa ser votada. Eu vou, neste momento, me concentrar nessa agenda futura, usando as suas palavras, e passar para a Raquel.
Raquel, há instrumentos que a gente pega o que o Daniel disse no começo, como ele descreve que é a composição das comissões, que dá uma dúvida em que medida que elas funcionam como o governo gostaria que funcionasse. O Caio prossegue dizendo, depende do assunto. Base alguma eles têm, porém eles precisam definir o que eles querem. É isso que ele está dizendo com a agenda do passado e a agenda do futuro. Agora, essas ferramentas de concessão de emendas dão ao governo eventualmente uma vantagem decisiva exatamente nesse jogo de obtenção de votos no Congresso? William, acho que está muito equilibrado o jogo, em todas as frentes. Vamos olhar para as comissões e olhar para o novo velho orçamento secreto. Novo velho orçamento secreto. Então, quando você olha para a divisão das comissões, e estava tendo um grande embate sobre isso, o jogo se equilibrou ali entre o Lula e o Lira, né? O PT ficou com uma comissão importante, o PL ficou com outras comissões importantes, a relatoria do orçamento, que era um embate grande ali entre o PL e a União, porque Lula tinha prometido para um, Lira para o outro, acaba ficando nas mãos do PL. Então, assim, a oposição e o Lira, que não dá para contar ele facilmente como da base do governo, mostraram força. Aí você vai olhar para o que aconteceu recentemente com essa portaria para regular as emendas. O que foi feito ali? Você estabeleceu que todas as emendas de RP2, emendas de comissão, o que a gente chama na sigla de RP2, RP7 e RP8, que vai excluir aí as emendas individuais que vão para cada deputado. Tudo isso daí, todos os ofícios, os deputados que querem essas emendas vão ter que bater na porta da Secretaria de Relações Institucionais do ministro Alexandre Padilha. E não está claro, matéria feita pelo Estadão hoje, a transparência que isso vai ter. A gente vai ter acesso a esses ofícios, eles vão estar organizados de uma forma clara, nós vamos saber para quem o Padilha direcionou recursos e quando se bateu com alguma votação importante. Na portaria não está escrito isso. Dá a sensação de que o ministro Padilha ficou com esse novo velho orçamento secreto na mão. Mas nós sabemos das apurações que está tendo uma intensa negociação entre ele e o Lira, entre ele e o governo. Fernando Haddad e Arthur Lira estão jantando hoje. Lira já conseguiu muitas concessões em relação a essas emendas de RP2, conseguiu para deputados novatos, está tendo muitos pedidos. Então, assim, existe um jogo muito equilibrado, o governo não tem essa base tão forte e principalmente não tem aquele respaldo que eu acho que o presidente Lula sentia que ele tinha assim que ele ganhou a eleição. Isso aparecia em todos os discursos dele. É como se estivesse caindo uma ficha. Daniel, qual é o poder que Padilha, um quadro central para o governo no Planalto, tem com esses, digamos, com esse dispositivo colocado nessa portaria de centralizar ali para quem vai qual dinheiro? Ainda não está totalmente claro. A Raquel fez uma descrição muito boa, muito detalhada do funcionamento das emendas, mas ainda não está claro. Acho que as forças ainda estão se reorganizando para entender o dinamismo, como funciona a dinâmica do pós-orçamento secreto que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no fim do ano passado. Então, ainda há uma acomodação de forças ali, um aprendizado. Estamos nesse período e acho que não está claro nem para os próprios parlamentares como isso será feito. Agora, um comentário hoje de um deputado do PT, mais do que da base, do próprio PT, era que a percepção que havia ali no Congresso é de que mais do que cargos de segundo escalão, que também estão para ser preenchidos, tem muitas estatais, muitos conselhos de administração, muitas secretarias e departamentos de ministério, e claro que isso entra ali na divisão, no rateio de poderes ali para conquistar mais parlamentares para a base. Mais importante do que isso é a distribuição de emendas.
Distribuição de emenda é como, e de dinheiro, é como o deputado consegue atender a sua base, falar com seus eleitores. Então, esse é o ponto-chave. Acho que, no final das contas, o que angustia a gente, analistas políticos aqui, é que a gente não teve um teste, uma votação importante até agora. Primeiras medidas provisórias do governo na primeira semana de janeiro. Elas têm para o pessoal de casa entender. A contar do início da legislatura, 1º de fevereiro, são 60 dias prorrogáveis por mais 60. Então, são medidas provisórias com validade ali até maio. Enquanto não houver votação dessas medidas provisórias, a gente não fica com uma percepção nítida de quem vota com o governo, quem dá trabalho, quem em alguns temas isoladamente pode dar trabalho. Acho que isso que nos angustia tanto, mas angustia também ao Palácio do Planalto. Gostei dessa última expressão sua, porque era exatamente o que me vinha à cabeça, Daniel. A angústia que essa situação nos causa. Será que a gente consegue defini-la da seguinte maneira, Caio? Queria que você avaliasse. O Lula 3 está enfrentando uma situação que o Lula 1 e o Lula 2 nunca viram na vida? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora tem dois componentes aí, um componente muito importante. Este Congresso, a legislatura passada foi acostumada ali com o orçamento secreto. A legislatura anterior, ela foi acostumada com o orçamento impositivo, né, que foi a grande inovação ali, né? Então, estou falando, a legislatura de 15, né, eleita em 2014, acostumou-se com o orçamento impositivo. A legislatura de 2018 acostumou-se com as emendas de relator, orçamento secreto. O governo chega e tem o beneplácito, né, o favor prestado pelo Supremo Tribunal Federal de acabar com as emendas de relator, que era um discurso, uma demanda do governo Lula 3. E aí você precisa, de certa maneira, também organizar essas placas tectônicas, porque isso tem um impacto na operação política, porque os parlamentares estavam acostumados com recursos, perdem esses recursos. O governo Lula não quer que esses recursos sejam totalmente destinados aos parlamentares. Se trata aí eu passo para o segundo ponto. O governo anterior, ele tinha um viés menos de utilização de recursos. Esse governo tem um viés mais estatizante, de organização de políticas públicas, né? De utilização dos recursos do Estado. Então, ele demanda muito que esses recursos estejam com eles. Então, a gente pode, se nós formos olhar com um certo olhar também, tentar compreender que esse caos, eu falei ontem aqui, apagão ali no Congresso Nacional, demanda, em parte, tem outros componentes também, como a hegemonia petista, que a gente fala bastante aqui também, mas demanda também dessa organização das placas tectônicas depois que foi retirado o orçamento secreto e uma legislatura, duas legislaturas que vinham acostumadas com ter esse avanço sobre os cofres federais. Posso só fazer uma observação? Nós estamos falando muito aqui da governabilidade, de como é que os deputados e o executivo vão se organizar afindo o orçamento secreto, com essas novas emendas, etc. Mas vai ser preciso observar lá no fim do caminho se vai estar sendo obedecido os preceitos que regem isso daí, que foram colocados ali pelo Supremo Tribunal Federal quando proibiram o orçamento secreto. Vai estar sendo observado o preceito da impessoalidade, da divisão igualitária entre os partidos, da transparência, porque se lembrarmos aqui do voto da ministra Rosa Weber, a relatora, quando proibiu o orçamento secreto, o que ela disse com muita propriedade? Que o orçamento secreto era a sucessão do mensalão. Era antítese de uma democracia moderna. Exato, ela fazia essa comparação, ela disse, apesar de ilegal, era uma forma de compra de votos, de corrupção da democracia. Então, dependendo do jeito como a coisa fosse se organizando, ela pode se organizar politicamente de uma forma que funcione para o governo e para a oposição, mas que não obedeça nem à Constituição, nem atenda aos interesses legítimos do povo brasileiro. Tem um outro ponto, William, que acho que a gente está esquecendo aqui por enquanto. Uma diferença do governo Lula 1, do governo Lula 2, até se a gente quiser ir mais para trás, para o governo Fernando Henrique de agora, é o poder das medidas provisórias. Antes, um governo hiperpresidencialista governava, sim, por meio de MPs.
havia dentro do regimento do Congresso um mecanismo que fazia com que essas MPs travassem a pauta da Câmara e do Senado poucas semanas depois de editadas. Então, era o presidente da Câmara e o presidente do Senado que ficavam reféns do Poder Executivo. Isso não acontece mais. Hoje existe um poder muito grande, tanto da Câmara quanto do Senado, de ditar o ritmo, não se governa mais com MP, projetos de lei têm vingado cada vez mais vis-à-vis as MPs, eles ganham espaço e as MPs entram de um jeito no Congresso, saem de outro com emendas jabutis, muitas vezes que falam de assuntos que não têm nenhuma ligação com o texto original. Então, essa é uma diferença considerável em relação ao que existia 20 anos atrás. William, a rigor, o governo petista, o Lula 1, Lula 2, eles acostumaram-se a ter instrumentos na mão para convencer o Congresso Nacional a se aproximar deles e a depender deles. Nesse governo Lula 3, 20 anos depois, esses instrumentos, eles ainda existem, mas eles foram muito fragilizados. Isso diminuiu o poder de barganha que o Executivo tem em relação ao Legislativo. Hoje, vamos pegar um deputado do interior de Minas Gerais, ele tem outros instrumentos, independentemente de ser da base aliada do governo, para fazer política, para drenar recursos para a sua base eleitoral, de modo que ele consiga, a cada 4 anos, se reeleger ou eleger o seu prefeito ou o seu grupo de prefeitos durante as eleições municipais. Então, para essa engrenagem político-eleitoral girar lá na ponta, na base eleitoral, o parlamentar hoje depende menos do Palácio do Planalto do que dependia há 20 anos. Eu estava olhando o relógio enquanto nós estamos conversando e descontando lá as minhas palavras iniciais, a musiquinha que começa o programa e tudo mais. Caio, Daniel e Raquel, estou dirigindo e estou falando para mim também, nós passamos 22 minutos discutindo mecanismos pelos quais o chefe do Executivo, os chefes das casas legislativas, os senhores parlamentares se entendem ou não se entendem. Agora, talvez... se entendem em torno do quê? Começa por você, Raquel. E no fundo é essa questão que interessa e que o Caio já tinha abordado logo na primeira resposta dele. Quando ele disse, cadê a agenda futura? Você consegue identificar? Depois de 22 minutos falando dos mecanismos pelos quais o nosso dinheiro, né? Porque quando a gente está falando de dinheiro público, nós estamos falando de dinheiro de quem paga imposto. É o seu, é o meu, é o nosso dinheiro. Vai para o quê? A agenda econômica está clara, William. Pelo menos o que eles querem tentar fazer. Depende das emendas? Se ela depende das emendas, eu acho que está muito claro para eles que eles precisam de base para aprovar no Congresso e pelas minhas conversas com vários ministros, estão dispostos a fazer muitas concessões para conseguir aprovar. E isso vai passar por cargos de segundo escalão e vai passar por emendas. Vamos ver o quão republicano vai ser esse processo. Agora, dentre as prioridades, na economia, elas estão muito claras. Inclusive, o Lula até falou, né, de excluir as genialidades de vários ministros. É a reforma tributária, os impostos, a unificação dos impostos sobre consumo e o arcabouço fiscal, que hoje o ministro Fernando Haddad mostrou pela primeira vez ao presidente Lula. Está aí uma discussão, não sabe quando apresenta oficialmente, também um grande mistério. Sexta-feira parece. Parece que sexta-feira, foi o que o ministro falou, mas o Lula vai para viajar, volta. É o que eles mesmos disseram. Né? Exato, mas é estranho que demore, né? Daqui para sexta-feira, porque é uma medida que está se esperando muito. A gente esperava uma prioridade maior, eu acho. Me parece que o Lula está ganhando um pouco de tempo dentro dessa discussão. E há um esforço da equipe econômica impressionante para manter o segredo guardado às 7 chaves, preocupado, eu acho que principalmente com o fogo amigo.